Beleza? E aí, como é que você tá, hein? E na aula de hoje a gente vai falar de funções. É a nossa primeira aula de funções. E vamos falar um pouquinho de funções. Galera, o que é uma função? Função é uma relação entre duas coisas, basicamente. Antônio, toda relação é função? Calma, querido, devagar. Calma, devagar. Função é uma forma de você relacionar coisas seguindo uma determinada propriedade, seguindo uma determinada regra, beleza? Pensa, por exemplo, em que função é uma maquininha, em que eu coloco o teu nome e sai a tua idade, por exemplo. Essa maquininha se chama função. Você coloca um valor de entrada nele, nessa maquininha. Valor de entrada não necessariamente um número, você coloca uma informação de entrada nessa maquininha. E ela te dá como retorno uma outra informação de saída. Bacana? Isso é uma função. Vamos dar outro exemplo de uma função. Pensa, por exemplo, já viram aquelas máquinas que já foi uma prova de concurso? Sempre tem aquele camarada que vende cana-de-açúcar. Ele tem a máquina ali que faz cana-de-açúcar. Aquela máquina funciona como uma função. Ele coloca a cana-de-açúcar, do outro lado sai o caldo de cana. Então aquilo é uma função. O valor de entrada, a informação de entrada é a cana-de-açúcar. A informação de saída é o caldo de cana. Beleza? Basicamente, isso é uma função. Só que vamos dar nomes técnicos para o que a gente está falando. O conjunto de informações de entrada se chama domínio. Ou seja, o conjunto de informações de saída, se chama contradomínio. Ah, Antônio, mas não é imagem. Segura que a gente vai falar de imagem já já. Então vamos voltar no exemplo dos seus nomes. Está aqui embaixo. Eu tenho uma função que sai de um conjunto N, ela parte de um conjunto N, que é o conjunto de nome dos alunos, e ela chega num conjunto de números inteiros. Bacana, porque a sua idade é um número inteiro. A gente pode representar isso desse jeito, é uma forma que você diz quem é o domínio, quem é o contradomínio. E olha que bacana aqui do lado de dentro. Aqui do lado esquerdo eu tenho N, cada bolinha dessa aqui é um nome de um aluno, de uma turma de 9º ano. Então, esse primeiro nome, digamos, João, está associado a 14, o que significa dizer que eu coloco na minha função João, me retorna a idade do João, que é 14 anos. Eu coloco o nome de Maria, que seria essa segunda bolinha, por exemplo, e me retorna 14 anos. O que você tem que parar para pensar é, dentro do conjunto dos números inteiros, tem vários números que não são idades de ninguém. Tipo, eu estou numa turma de 9º ano, eu espero que não tenha alguém com 82 anos, com 71, muito menos, com menos 5 anos, certo? Esses três casos aqui são idades. São idades não, são números que estão no contradomínio, ou seja, estão no meu conjunto de chegada, no conjunto de informações que eu defini como conjunto de chegada, ou conjunto aqui de saída, mas que eu não consigo atingir, eu não consigo obter, não tem nenhum valor de entrada que eu ponha, que eu atinja aquele resultado. Não tem nenhum nome de aluno de uma turma de 9º ano que eu bote, que eu ache como idade menos 5. E é exatamente isso que faz com que a gente diferencie contradomínio de imagem. Contradomínio é o conjunto que você definiu como sendo o seu conjunto de informações finais, o conjunto de chegada. É o conjunto onde você chega com as informações. A imagem é um subconjunto desse cara. A imagem é daquele conjunto grandão que você disse que é onde você chega, exatamente quais você consegue obter. Isso se chama imagem. Beleza? Pensa, por exemplo, no cara da cana-de-açúcar, do caldo de cana. Se eu digo para você que seu conjunto de chegada é uma planta, seu conjunto de partida é uma planta, seu conjunto de chegada é um líquido, seu conjunto de partida é cana-de-açúcar. Seu conjunto de chegada, seu conjunto final, seu conjunto de chegada é um líquido. Caramba, você não bota cana-de-açúcar e sai qualquer líquido ali, certo? Sai um líquido específico. Cana, caldo de cana. Então, quando eu digo que você parte de cana-de-açúcar e chega em líquido, o conjunto de líquidos é seu contradomínio. Coca-Cola está no teu contradomínio. Guaraná está no teu contradomínio. Mas é só caldo de cana que está na sua imagem. Porque se o seu conjunto de partida é cana-de-açúcar, você bota cana-de-açúcar, a única coisa que você consegue obter é a cana-de-açúcar. Então só cana-de-açúcar que está na imagem. Nesse caso, o conjunto imagem é exatamente 14 e 15. Porque se eu vou numa turma de 9º ano, na minha turma de exemplo, meus alunos de 9º ano têm sempre 14 anos ou 15 anos. Então, apesar do meu contradomínio ser todo o conjunto dos números inteiros, a minha imagem é apenas 14 e 15. Nesse caso, a minha imagem é apenas 14 e 15. A maldade é você perceber que a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Beleza? Tranquilo? Não tem como a minha imagem não ser um subconjunto do contradomínio. Nesse meu exemplo aqui, eu não botei números nem nada, mas só para vocês entenderem, eu tenho aqui os elementos do domínio, eles estão sendo levados a alguns elementos, todos na imagem, e aqui do lado de fora eu tenho várias bolinhas,
que estão no contradomínio, que é o conjunto grandão de chegada, mas que não fazem parte da imagem, ou seja, são elementos que estão ali, mas você não pode obter. Do tipo, um número que não tem nenhum aluno com aquela idade. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar para os números agora, né? A gente deu a viagem, a gente foi, a gente voltou, vamos falar de número. Pensa numa função que ela está saindo do conjunto dos números naturais e chegando no conjunto dos números naturais. Vamos lembrar, natural é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Todo número que você, partindo do zero, somando 1, você consegue obter. Tá aqui o conjunto dos números naturais. Esse carinha aqui de baixo, está escrito, é exatamente a regra, é exatamente como essa função se comporta, que eu não escrevi aqui embaixo, porque seria muito longo, né? Uma função um pouquinho complicada. O que essa função está fazendo é, ela pega um elemento, que eu quis chamar de x, e ela transforma em 2x mais 1, ou seja, ela pega um elemento, você bota nela um elemento, o que ela faz? O que ela te dá de resultado? O dobro daquele elemento mais 1, beleza? É exatamente o que está do lado de cá. O que significa que se eu boto 1 nessa função, 2 vezes 1 mais 1, dá 3. Se eu boto 2 nessa função, dá 5. Se eu boto 0, dá 1. E várias outras coisas, eu desenhei aqui só alguns deles. Mas olha que bacana. Não tem nenhum valor que você bote aqui que dê 0. Ah, Antônio, claro que tem. Como não? Se eu colocar aqui menos meio, daria 0. Se você bota x no menos meio, dá 0. O problema é que quando você pensa assim, você esquece o que todo mundo esquece, que é o conceito de função. O seu conjunto de partida é dos naturais. É verdade que se você bota o x sendo menos meio, você acha 0. Mas a minha pergunta é, se o seu conjunto de partida é o conjunto dos números naturais, você tem como achar, botar menos meio? É a mesma coisa que eu disser pra você, você só tem cana de açúcar, mas se você colocar Guaraná, você é Guaraná. Você vai me responder, tá, dane-se, porque não tem Guaraná, certo? Então, apesar de se o x fosse 0, você acharia menos... Se o x fosse menos meio, você acharia 0, você não pode colocar o x sendo menos meio, porque a sua função ela só pega para transformar números naturais. Então, nesse caso, 0 é um elemento do domínio, do contradomínio, mas que não está em imagem. Ou seja, 0 não pertence à imagem da sua função. Apesar de 0 pertencer ao contradomínio da função. Nesse caso, o contradomínio é o conjunto dos números naturais. CD de f significa contradomínio, imagem de f significa imagem de f. E domínio de f, que é o que está aqui, esse cara é o domínio da função f. Beleza? Bacaninha até aqui? Show de bola. E vamos para o nosso segundo exemplo. E isso é muito legal, que as pessoas não costumam dar valor às informações do contradomínio e do domínio. Beleza? Olha aqui. Antes, qualquer valor natural, por exemplo, você conseguiu obter. Qualquer não. Desculpa. Mas muitos. Você também não conseguiu obter 2 aqui. Certo? Se você botar exatamente, você não consegue obter 2. Você não consegue obter 4. Você não consegue obter nenhum número par. Na verdade. Mas repara que quando você vai para o conjunto, você só muda o contradomínio. Repara que a imagem não muda. Eu só mudei meu contradomínio. O domínio permaneceu igual. A forma com que a função se comporta permaneceu igual. Quando eu só mudei o meu contradomínio, a única coisa que aconteceu é o seguinte. A minha imagem permanece igual, porque os elementos que eu atingia antes eu continuo atingindo agora. Espera aí que eu fiz só uma conta errada. Eu botei aqui 7, 2 vezes 7 mais 1 dá 22, isso aqui dá 15. Eu sou ótimo fazendo conta. A única coisa que aconteceu aqui é que você acrescentou vários elementos ao contradomínio, mas isso não mudou a sua imagem. Mas você acrescentou vários elementos ao contradomínio. Menos 7 agora está no contradomínio, não estava antes, porque menos 7 não é natural. Então mudar o contradomínio muda muita coisa. Repara, por exemplo, que se eu mudo isso aqui para inteiros, se eu mudo esse cara para inteiros, aí a coisa muda de figura, porque a partir do momento que eu mudei o domínio, eu vou ter novos valores na imagem. Por exemplo, agora eu consigo atingir o 0. 0? Não, desculpa, não consigo atingir o 0. Mas agora eu consigo atingir o menos 5, que eu não conseguia. Basta que eu coloque, menos 3. Menos 3. Se eu coloco menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1 dá menos 5. Então, o simples fato de eu ter mudado o meu domínio faz com que eu mude a minha imagem. Ou seja, eu tinha elementos que não podiam fazer parte da imagem, porque você não conseguia atingi-los, agora você consegue pelo simples fato de você mudar o seu conjunto de entrada. Isso a gente chama de domínio. Isso são coisas que as pessoas normalmente não se atentam. Por isso, sempre olhe com carinho o seu domínio e o seu contradomínio. Da mesma forma, olha esse aqui outro exemplo. Agora a gente vai falar de 2 casos em que a gente tem uma relação, é uma relação que muitas das vezes faz um certo sentido pra gente, mas que a gente não pode chamar de função. Tá bom? A gente não pode. Pensa nessa relação aqui.
Essa é uma relação que está saindo do conjunto dos números inteiros para o conjunto dos números naturais e faz exatamente a mesma coisa que faz aqui. A regra é a mesma, eu só mudei, eu só inverti o conjunto dos naturais com os inteiros, eu só inverti o contradomínio pelo domínio. E olha que bacana, olha o que acaba de acontecer. Pega o menos 1. Ou seja, coloca o menos 1 nessa sua relação. Qual é o resultado? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Ou seja, quando você bota menos 1 nessa sua relação, quando você bota menos 1 como informação de entrada, a informação de saída deveria ser menos 1. Certo? Certo. Mas você não consegue ter menos 1 aqui, porque o seu conjunto de chegada é o conjunto dos números naturais. Ou seja, você bota menos 1, você chega lá do outro lado e fala, bacana, não tem menos 1. Ou seja, você tem um elemento de entrada que não tem saída. Você bota uma coisa ali e não sai nada. Certo? É a mesma coisa que você botar cana de açúcar e nunca sai nada do outro lado. Isso não é função, por um motivo. Porque para ser uma função, todo elemento do domínio tem que ter um elemento respectivo na imagem. Todo elemento do domínio tem que estar associado a alguém na imagem. Ou seja, qualquer valor que você bote de entrada, você tem que ter um valor de saída. Sempre. Se eu posso botar aquele valor como entrada, eu preciso que ele me dê algum valor de saída. Bacana? Como é o caso daqui, repara. Qualquer número natural que eu coloque, ele vai me dar um valor de saída que está dentro do conjunto que eu quero. Se ela pega qualquer número natural, 185. Se você pegar 185, multiplicar por 2 e somar 1, você vai achar um cara do lado de lá, de fato. Ele está na imagem, 185 realmente é inteiro. Beleza? Mas olha aqui no caso de cima, por exemplo, que se eu colocasse isso aqui, se eu mudasse aqui para racionais, por exemplo, você ia falar, pô, show de bola, mudei para racionais, agora eu consigo obter o zero. Porque agora eu coloco menos meio, obtenho zero. É verdade. Só que deixou de ser uma função. Porque se você coloca aqui 1/4, 1/4 está aqui no seu conjunto de partida, que você acabou de mudar para racionais, certo? Deixa eu mudar aqui. Mas você não tem imagem. Porque 2 vezes 1/4 dá meio, meio mais 1 dá 3 meios. 3 meios não é inteiro. Então o simples fato de você ter mudado o seu domínio fez com que deixasse de ser função. Então às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem uma função e você fala, quero atingir o zero, vamos mudar o domínio. E aí você esquece que você mudou o domínio para atingir seu objetivo, mas o que você fez deixou de ser função. Por isso, galera, todo elemento do domínio tem que ter uma imagem. E vamos para o segundo caso. Não apenas todo elemento do domínio tem que ter imagem, mas o elemento do domínio ele só pode ter uma imagem. Você não pode ter um elemento do domínio com 2 imagens. Eu não posso colocar cana de açúcar e sair caldo de cana e guaraná. Beleza? Se eu boto uma coisa, tem que sair uma coisa apenas. Esse é o ponto. Vamos pegar isso aqui que não é função, isso aqui é uma relação também, que é exatamente o contrário do que a gente fez aqui. Você colocava o nome de um aluno, saía uma idade. Agora, você está colocando a idade de um aluno, ou seja, no meu conjunto só tem 14 e 15, só tem 2 elementos nesse cara, é 14 e 15. Eu boto a idade de um aluno e vai sair o nome dele. O que significa que se eu tiver 2 alunos de mesma idade, eu tenho um problema. Imagina que o João e a Maria têm, como nesse caso, o João e a Maria têm 14 anos. Quando eu colocar nessa função aqui, bom, eu jogo a idade, ela me retorna o nome do aluno com aquela idade. Se eu jogo 14 nessa minha relação, eu chamei de função, desculpem. Se eu jogo 14 nessa minha relação, o que ele me retornaria? João e Maria, ou seja, eu tenho um elemento do domínio com 2 imagens. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, não é função. Isso passa a ser uma relação. Por um motivo bem simples. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que coisa bacana. Quando você diz que um elemento do domínio tem 2 imagens, eu estou dizendo que se eu calcular f' em 14, por um lado eu acho João, porque João tem 14 anos. Se eu calculo a minha função, a minha relação f' em 14, por outro lado isso aqui dá Maria. Porque tanto João quanto Maria tem 14 anos. Bom, todo mundo concordaria que f' de 14 é igual a f' de 14, eu só escrevi a mesma coisa. E, portanto, por um lado é João, por outro é Maria, ou seja, João é Maria. Uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Que João é uma pessoa, Maria é outra. Por isso que se você assume isso como função, você chega numa contradição desse tipo. João é Maria, certo? Um outro raciocínio bem parecido. Imagina que você tem uma função, uma relação, desculpa, que está indo dos números reais para os números reais. E nessa relação você sabe que f de 1 dá 4, não importa qual é a regra. Eu sei que f de 1 dá 6. Pelo mesmo raciocínio. F de 1 é a mesma coisa que F de 1 e, portanto, você chega à brilhante conclusão de que 4 é 6. Que a gente sabe que não tem como, certo? Por isso que esse tipo de coisa não é função. Isso é apenas uma relação. Mas olha que coisa bacana.
desse jeito, do jeito que eu escrevi, meu conjunto I é o conjunto das idades dos alunos. Então só tem 14 e 15, só tem 2 elementos. Mas se eu simplesmente mudasse esse conjunto de idades pelo conjunto dos números naturais, f' deixaria de ser uma função por dois motivos. Deixaria não, já não era, né? Mas f' não seria uma função por dois motivos diferentes, olha que bacana. O primeiro, que o 14 está associado a dois nomes, elemento do domínio com duas imagens. E o segundo, que quando eu mudo isso para os naturais, eu tenho aqui 82, eu tenho aqui 165, e certamente eu não tenho um aluno de nono ano com 165 anos de idade. Então, se eu simplesmente mudasse o domínio, eu passaria a ter uma relação que não é função por dois motivos diferentes. Olha que bacana. Beleza? Portanto, para que algo seja função, você precisa satisfazer essas duas condições. Todo elemento do domínio tem que ter imagem, e só pode ter uma imagem. Cuidado. Eu posso ter elementos da imagem associados a dois caras diferentes. O que eu não posso ter é o contrário, ou seja, eu posso ter dois caras diferentes dando o mesmo resultado. Como aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu posso ter dois caras diferentes dando o mesmo resultado. Isso eu posso. Olha aqui de novo. Eu tenho dois caras diferentes dando o mesmo resultado, 14. O que eu não posso ter é um cara dando dois resultados. Sacou a diferença? Dois caras podem dar o mesmo resultado, mas um cara não pode dar dois resultados. Um exemplo matemático bem simples de quando dois caras dão o mesmo resultado é o seguinte. De novo, eu pego uma função dos reais para os reais, que simplesmente pega um número e eleva ao quadrado. É bem claro que no 2 e no menos 2, isso aqui dá 4. Ou seja, você tem dois caras que dão o mesmo resultado. Se você fosse desenhar o diagrama, você tem o 2, você tem o menos 2, e esses dois caras te dão o mesmo resultado. Isso pode. O que você não pode ter é o mesmo cara dando dois resultados. Bacana? Isso aqui é o nosso introdução à ideia de função, e já já a gente melhora um pouquinho e vai um pouquinho mais além. Beleza? Até a próxima.